E o feriado está acabando. E como é que você está aí nesse ritmo? Ritmo livre, leve, solto. Como anda aí? Ai, deixa eu passar um negócio aqui que minha boca tá seca. A gente vai falar de vida. Vida, vida, vida. Gente, Bob é vida. Você conhece isso aqui? Dos deuses. Oi, Andréa. Bem-vinda, vida. Vamos falar de vida hoje? Ai, mas o Papa morreu, está todo mundo enternecido. Gente, o Papa não morreu. Quem escuta a palavra sabe que o Papa não morreu. Não morreu, só separou do corpo, né? E como é que a gente pode falar de vida sem falar de morte? Mas Renata, você veio falar de vida ou veio falar de morte? Elas não são coisas diferentes. A gente que separa. Porque a gente convencionou separar todas as coisas nesse mundo, então a gente vive essa polaridade, vive essa separação. E se a gente simplesmente perceber que tudo é vida e tudo é morte ao mesmo tempo? Não tem separação. O que muda é o nosso ponto de vista, a forma como a gente lida com isso, a forma como a gente enxerga as coisas. E quando a gente está muito fixado num ponto de vista e as coisas não mudam, a gente dá a volta e vê de outro lado, e vê de outro jeito, e começa a perceber coisas novas. Tudo não passa de interessantes pontos de vista. E como seria a vida se a vida, que nós chamamos de vida, não passar só de um interessante ponto de vista? E ontem foi bem interessante na comunidade que eu tenho no WhatsApp. Tenho vários grupos. Dentro dessa comunidade a gente tem ali grupos de interação, grupos de podcast, clube de leitura, enfim, várias coisas. E tem um bracinho dessa comunidade que é um canal no Telegram que chama Mágicas, Magias, Milagres, Mistérios e Possibilidades. E, cara, ontem foi assim uma conversa, um bate-papo bem intenso, e veio de ontem a energia da morte, né? E eu me dei conta de que era preciso morrer alguns aspectos da minha existência. Alguns aspectos da minha existência, algumas criações precisavam morrer. E eu falei, cara, vamos matar. Eu tenho que ser a energia da morte quando se requer, sabe? Ser a energia da morte é algo transformador na nossa vida. É a energia da morte, quando a gente chama essa força, eu estou tratando aqui a morte como uma energia, quando a gente está na disposição de mudanças na nossa vida, o que se apresenta como força motriz, desencadeadora da mudança, é a morte. E aí, ontem, no grupo, veio muito forte a energia da morte. E a morte, ela vem convidar a gente. Olha, mata isso aqui, morre isso aqui, que isso aqui já não está funcionando mais na sua vida. Mas a gente tem um apego danado às coisas mundanas, à matéria, às pessoas, aos nossos cargos, nossos títulos, nossos whatever. A gente tem muito apego e isso nos prende, assim, profundamente a mudar, a mudança na nossa vida. Então a gente tem apego à nossa imagem, a gente tem apego a como as pessoas nos veem, a gente tem apego às nossas coisas, nossos bens. E tudo isso vai tomando uma proporção tão grande, né? São coisas, são fazeres que vivem nos distraindo de ser a energia da vida. Ser é muito mais do que ter. Então, primeiro ser, primeiro vir a ser e depois servir.
E a partir da nossa conversa ontem a respeito da energia da morte, me veio muito claro que estava na hora de morrer certos aspectos de mim, certas partes de mim já tinham atendido ao seu propósito. Mas tinha um apego, um lugar quentinho, conhecido, familiar, cômodo, que ainda me mantinha aprisionada na não mudança. Ainda me mantinha aprisionada num lugar de deixa eu manter estável, cômodo, confortável. Eu conheço esse lugar. Esse lugar é familiar, esse lugar me dá um certo controle. Aqui eu conheço, aqui eu posso controlar. E quando eu falei, caraca, quanto controle e quanta resistência à mudança. E o que acontece se eu mudar? Aí vem um outro implante distrator. Em Access a gente chama de implante distrator, tudo aquilo que te distrai da presença de ser o que você sabe que está sendo chamado a ser. O implante distrator que vem nestes casos, e acontece frequentemente comigo, é o medo. E como o implante é uma criação, eu logo me lembro que o medo não existe. O medo é só uma criação. Acontece que o medo se apresenta no corpo, o medo se apresenta muito vivo. Então a gente tende a mal interpretar o medo como uma situação de risco, de perigo, né? Trazendo isso das memórias mais antigas da nossa existência. As memórias das cavernas, as memórias onde a gente realmente vivia na floresta cercada de perigos reais. Só que os perigos de hoje, eles não são estes perigos da floresta, dos dinossauros e das feras que vêm nos devorar. Eles são perigos emocionais. Eles são perigos de pensamentos. São outros tipos de perigos que disparam no nosso corpo este alarme de cuidado, não mude. Não mude, você estará correndo um risco muito grande na sua vida. Não mude, não mude, não mude. Então a gente acha que o medo é real. Mas olha que coisa interessante. Do mesmo jeito que o medo se apresenta muito real, muito presente, muito físico no nosso corpo, ele também tem a mesma vibração e a mesma frequência que uma outra energia, que é a energia do entusiasmo, da empolgação. Eles têm a mesma frequência vibratória. Mas dependendo do modo como você olha para isso, você vai identificar como medo, corra, fuja, saia daí correndo, senão você vai ser devorado por um dinossauro. Ou, uau, olha que incrível isso que está acontecendo. Me dá uma sensação que em algum momento nomearam medo, então eu mal identifico esse entusiasmo como medo. E aí eu percebi, ok, implante distrator do medo, que está me impedindo de mudar. O que há por detrás disso? O que tem por detrás do medo? Por detrás de cada implante distrator, e eles são vários, o amor inclusive é um deles, se você não sabe, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Por trás de cada implante distrator existe o quê? Uma potência, uma consciência. Algo que você está resistindo ou reagindo e que te impede de ser a potência por detrás dele. Por quê? Porque nesta realidade a gente foi domesticado para entender que a gente não pode ser muito potente. Não seja muito potente, não seja muito independente, fica aí no seu lugarzinho de rebanho, siga, né? Seja seguidor, não escute o que você sabe, escute alguém mais graduado que você. Para quê? Para que a gente viva sempre na dependência da atitude de outro para validar a sua. Né? Um lugar doméstico, cativo que a gente se mantém. Então ontem no encontro, que aliás tem uma pessoa que estava lá comigo, aliás a única, não vou citar nomes, se ela quiser se identificar, ela se identifique. A gente navegou por esse universo da vida e da morte e veio muito claro, mate, seja a energia da morte. E eu sei que quando eu vibro na frequência da morte,
Eu ganhei uma força, mas um poder, uma potência. Ela me incita, ela me convida, ela me joga no abismo para voar. É para voar, sempre isso. Então eu falei, beleza, eu sou a energia da morte, eu vou matar hoje. Hoje eu tô matadora. O que eu vou matar? O que precisa morrer? O que tá passando aqui no meu mundo que tá pedindo para ir embora e eu tô resistindo a soltar? Eu falei, tá bom, universo, traga aí. O que eu preciso mudar? O que eu preciso matar? Vamos matar. E nessa conversa abri perguntas, né? Eu sempre faço isso o dia inteiro. Eu faço perguntas e perguntas e as perguntas vão me trazendo mais consciência, mais consciência. Então soltei as perguntas, né? Eu faço as perguntas e solto. Eu não fico lá, ó. Eu fiz a pergunta, ainda não veio a resposta. Porque eu não tô buscando uma resposta. Eu tô buscando acessar mais consciência sobre o que eu tô perguntando. Então vamos lá, fiz as perguntas e soltei. Soltei e lembrei que eu tinha que buscar uma encomenda na Cobase, né, lá onde vende os animais, vende as coisas para os animais. Tinha feito a encomenda, eles não estavam fazendo entrega ontem, sei lá por quê, talvez por conta do feriado. Eu falei, ok, vou à Cobase. Aí peguei meu celular, já fui chamar o Uber e falei, que pesado, não vou chamar Uber. Não é isso. Que é isso? É pra ir sem Uber. É pra ir de ônibus? Não. É pra ir andando? É pra ir andando. Vamos lá. Quanto dá? 2,5 km? Batata. Vambora. Tava garoinha, né? São Paulo ontem tava bem nublado. Então peguei a mochilinha, peguei a capa de chuva e seguimos para a Cobase. E eu com aquela coisa da morte, da morte, da morte. Eu falei, gente, morte, o que mais é pra eu matar? O que é pra eu matar? O que tá pedindo pra ir embora hoje? E eu tava andando na calçada, já tinha caminhado mais ou menos 1 quilômetro. E no meu caminho, bem assim, não era do lado nem do outro, na frente, na minha frente, tinha um pássaro morto. Tinha um sabiá laranjeira desfalecido ali na calçada. E eu, morte! É mesmo, universo, eu tenho que matar umas coisas. Aí vi o pássaro ali, peguei o pássaro, ele tava um pouco morno ainda, né? Tinha morrido ali, assim, há pouco tempo. Peguei o pássaro, falei, bom, deixa eu tirar o pássaro aqui do caminho. Peguei o pássaro, falei, onde você quer ser entregue pra terra? Entreguei o pássaro pra terra, percebi onde ele gostaria de ser entregue. Até colhi umas ervas ali que eu trouxe para casa. Já desviando do assunto já. Calma, Renata, volta. Entreguei o pássaro, fiz um processo energético corporal no pássaro que se chama restauração de comunhão com a terra, né? Entregando para a terra ali aquele corpo, devolvendo para a terra aquilo para que a terra pudesse transformar isso em matéria, né? Porque tudo aquilo que a gente solta, que a gente libera, volta para a consciência. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Então assim fiz com o animal e fiz comigo também. Enquanto eu fazia com o pássaro, restauração de comunhão com a terra, eu fazia com o meu corpo também. Falei assim, corpo, tudo aquilo que não é mais necessário manter em você hoje, libera para a terra. Libera para a terra essa energia, entrega isso de presente para a terra. A terra sabe o que fazer com isso, a terra recebe isso porque a terra não tem nenhum ponto de vista sobre morte, nada. Para a terra tudo é contribuição e assim também é na nossa vida. Se a gente não tiver ponto de vista sobre nada, sobre o que receber, como receber, quando receber, a gente recebe tudo, de tudo e de todos, o tempo todo. Então deixei o meu corpo soltar as energias, né, presas nele, que já não estavam mais em alinhamento com o meu ser naquele instante e soltei. Deixei o pássaro lá e segui caminhando. Segui caminhando mais um pouco, passei um ponto de ônibus, falei, acho que vou pegar um ônibus. Fiquei lá parada uns 10 minutos. Nossa, 10 minutos eu já tinha até
alcançado meu local de destino. Eu não vou mais esperar o ônibus. Voltei a andar, passei outro ponto de ônibus. Eu falei, gente, eu preciso parar aqui. Mas será que eu vou ficar esperando o ônibus de novo? A hora que eu paro no ponto de ônibus, eu olho para o outro lado da calçada. Tinha uma casa com portão aberto, várias pessoas, e no chão tinha um saco plástico prateado. E do lado de fora da casa, 2 motos do SAMU. Eu falei, gente, oi? Um corpo! My goodness! A morte de novo! E falei, universo, o que tá querendo ir embora da minha vida? O que é pra matar? E eu fiquei observando aquela situação, observando aquele corpo. E aí eu me dei conta que, uau, é só um corpo. É só um corpo que vai voltar para a Terra, que vai contribuir com a Terra novamente. O ser que habita aquele corpo está vivo, numa outra condição. É como se a gente mudasse de endereço. A gente vai para um outro lugar, um outro espaço de ser, nós continuamos sendo. E eu falei, gente, é isso, né? Tem a ver com isso. O que eu estou resistindo e reagindo a soltar aqui, que só vai me trazer uma outra condição de eu poder encontrar outros caminhos e outras possibilidades. Para que tanta resistência? E aí eu comecei a olhar com mais profundidade para as coisas em que eu tenho apego ainda. As coisas que eu acho que eu não posso viver sem. A gente consegue viver sem o corpo, o que mais é possível? Onde que a gente fica resistindo tanto a liberar nossas crenças, nossos pontos de vista, nossas limitações? Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Robson! Uau, que delícia! Quanto tempo! E aí eu falei, gente, bora matar. Né? Fui para Cobase, peguei minha encomenda, voltei para casa e falei, ok, o que precisa de mudança aqui? E a primeira coisa que eu fiz foi mudar a energia do meu grupo, da minha comunidade de WhatsApp. Comunidade fora da caixa. Tinha um peso, eu falei, ok, essa coisa pesada aqui, quais são as mentiras aqui? Deixa eu matar as mentiras, o que tá pedindo para mudar? A energia está pedindo para mudar. Então, que energia essa comunidade está pedindo agora? E eu notei que a comunidade fora da caixa, ela nasceu com a vontade, o desejo de convidar as pessoas a saírem do senso comum, saírem da zona de conforto, a exercitar e praticar, serem a diferença que são no mundo. E olha que bonitinho. As pessoas entraram nessa energia, nessa força e, aos poucos, a própria comunidade foi se tornando mais uma caixa. A caixa do lugar seguro, a caixa do lugar, olha, aqui eu posso ser diferente. Né? Eu ficava só vendo ali o movimento das pessoas e, de fato, muitas pessoas deram passos gigantescos e criaram mudanças na sua vida. E muitos também começaram a usar aquele espaço ali como esconderijo. Aqui eu posso falar o que eu tenho vontade de falar, aqui eu posso ser quem eu tenho vontade de ser, mas ainda assim dentro de uma caixa protegida. E eu não era isso, não era essa a minha intenção com essa comunidade. Então eu falei, comunidade fora da caixa, eu te mato. Matei na hora que eu cheguei em casa, fui lá, mudei o nome do grupo, mudei o nome da comunidade. A comunidade hoje se chama Ser Infinito. E eu trouxe essa energia do ser infinito. E uau, como essa energia do ser infinito fala com a energia da morte. O ser infinito não precisa de corpo. Ele pode escolher ter um corpo, mas ele não precisa. O ser infinito é muito maior do que isso, é muito maior que o corpo. E quanto a gente reconhece o ser infinito que nós somos. E isso tudo acontecendo no período da Páscoa, tá, gente? Só um pequeno detalhe. Né? A Páscoa, do renascimento. E quanto que a gente está aí renascendo
a partir de vidas e vidas e vidas que nós já fomos e não somos mais, mas que a gente continua trazendo para a nossa vida atual. Um ser infinito escolheria repetir vidas? Ou um ser infinito é um ser de infinitas possibilidades e uma curiosidade além da imaginação que pode escolher muito mais do que isso. Então eu mudei o nome da comunidade, trabalhei na energia do campo da comunidade e hoje as pessoas que estão ali, e entraram mais pessoas a partir daí, olha só que interessante, né? De ontem para hoje já entraram mais pessoas na comunidade Ser Infinito. Por quê? Porque a energia mudou, a vibração mudou, a frequência mudou. Então essa frequência vai trazer novas pessoas, vai trazer novas possibilidades, novos caminhos, novas experiências, novas trocas. Olha que riqueza! Olha o que a gente ganha quando a gente solta os nossos apegos. E quantos apegos a gente tem aí? Apego à imagem, apego ao nome, apego à família, apego aos bens, apego à profissão, apego ao dinheiro, apego a memórias, apego a sentimentos. Uau, que peso! Nossa, só de falar, solta, 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 libera energia da morte. Então hoje a gente está falando aqui sobre a vida, e a vida pede passagem. E essa noite, terceira informação de morte, a hora que eu acordo, encontro a notícia de que o Papa Francisco fez a passagem. E eu celebro a passagem com alegria, porque é libertador a gente passar de um estágio para um novo estágio. Ele não precisa mais do corpo, um corpo que já estava adoecido. O corpo tem um tempo de vida limitado. Por mais que a gente tenha tecnologias hoje que mantenham os corpos operando e funcionando por mais tempo, ainda assim o corpo finda, mas o ser que nós somos, não. Então o Papa não morreu, o Papa só mudou de endereço. E aí eu fico pensando, né? Isso também é vida. E eu lembro que durante um tempo na minha vida, eu frequentei o budismo tibetano. E no budismo tibetano, toda vez que alguém faz a passagem, existe um ritual de aguardar 3 dias antes de entregar o corpo à terra, né? Seja enterrado, seja cremado. São 3 dias que o corpo precisa, que o ser precisa, na verdade, segundo a tradição budista tibetana, o ser requer 3 dias para se desapegar da matéria, para se desapegar do corpo físico, para se desapegar dos afetos, para se desapegar dos sentidos, tato, olfato, audição, paladar, visão, né? O ser vai se desapegando em 3 dias dos seus afetos. Olha que coisa mais linda. E nestes 3 dias são feitas práticas para que este ser se desapegue com facilidade de tudo isso e siga para sua nova condição de vida. Siga para sua nova condição de vida. E isso tudo é feito em celebração. Então, principalmente no Ocidente, a tradição nos leva para práticas de lamento, de dor, de sofrimento, de perda. E o ser que está fazendo a passagem, ele se conecta com isso também. Então, quanto mais sofrimento, quanto mais dor, mais árdua a passagem do ser para o outro lado do véu. Então, isso é só um ponto de vista, tá, gente? Que eu estou trazendo aqui, a maneira como eu enxergo. E se nós olhássemos para a morte como um nascimento para uma nova condição, assim como acontece nos nascimentos. Então, imagina você, quando você estava sendo gestada na barriga da sua mãe, estava lá,
né? Nasceu microscópico, minúsculo, foi crescendo, 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 até chegar num ponto que você não consegue crescer mais, senão você destrói a sua mãe, né? Se você teimar e ficar lá por mais tempo, a sua mãe não vai achar muito bom nisso, nem você, porque vai ficando muito apertado. E quantas vezes na nossa vida a gente está passando por situações em que a gente já está sentindo esse aperto, esse peso, mas a gente está muito apegado na nossa vidinha conhecida e não consegue nascer para o novo. Como seria se a morte fosse exatamente o nascimento tal qual acontece quando nós estamos no útero? E a gente cresce e cresce e a gente quer crescer mais. Só que se a gente não se desapega daquele ambiente quentinho, protegido, conhecido, a gente não nasce. A gente acaba morrendo ou matando alguém. Então, quando a gente realmente se conecta com essa força, né, com a energia da morte, tal qual a energia da vida, elas não estão separadas. Elas são duas faces da mesma moeda. São só uma energia. E o que vai mudar é a maneira como a gente olha para isso. Né? Então, lá dentro do útero, chega um momento que você percebe que é a hora de um novo status, uma nova condição de vida. E você nasce. E você passa ali pelo canal e vê-se a luz. E aí você começa a acessar outras habilidades que dentro da barriga você não tinha. A primeira delas é o sopro da vida. Sua primeira respiração. Sua primeira respiração. O ar da vida. Uau, e isso abre os seus pulmões. Isso te traz aí um outro espaço de ser, uma outra maneira de ser, outras possibilidades de ser no mundo que o útero não te permitia. E a partir daí você começa a fazer novas conexões. Você conhece aquela voz que você só ouvia dentro da barriga, a voz da sua mãe, a voz do seu pai, dos familiares, dos amigos. Você começa a conhecer o toque do seu corpo, você começa a ser tocado, né? Começa a ter contato com seus primeiros sentidos, a sua visão se amplia, né? Começa uma visãozinha mais pequena, rasa, ela vai se ampliando ao longo da vida. Olha que coisa linda que é a vida. E a vida se dá a partir de uma morte, da morte de uma condição que já não tem como caber você. Então hoje eu quis trazer essa força, a força da vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, para que a gente perceba que toda a nossa resistência, todo o nosso medo, todo o nosso receio, como diz a Tayamara que está aqui, né, sem coragem de sair para viver o novo, e se isso não for medo? E se isso for só algo novo? Algo novo que se descortina para você descobrir. E se você lembrar de quando você era criança, você não conhecia isso como medo. Ninguém tinha nomeado isso na sua vida. Isso era só pulsão de vida. Quando você era criança, recém-saída da barriga, você não tinha medo, você tinha curiosidade. Você queria explorar tudo, você queria tatear tudo, você queria tocar tudo, você queria mamar tudo. Você queria se movimentar e o seu corpo se transformava de uma forma tão rápida que você não tinha controle dos seus movimentos. E tudo isso era alegre e divertido. E era muito entusiasmante, era muito empolgante. E hoje, né, como todos os dias eu faço, tenho meus rituais e minhas práticas aqui, eu trabalho com Angels and Dragons, anjos e dragões. Né? Eu tenho os meus anjos e dragões, que são seres da minha equipe de contribuição, com os quais eu converso diariamente, com os quais eu troco figurinhas, converso mesmo, de fato. E olha que curioso, né? Antes de abrir essa energia
aqui com vocês, de trazer esse assunto da vida, veio o anjo do nascimento. E ele sempre vem me trazer aí algo que eu já sei, né? Como se eles falassem, ó, é isso mesmo. Pega a carona na energia do nascimento hoje, por favor, e traz isso para sua vida. Você matou, Renata, você matou muitas coisas ontem e hoje você renasce. E o que é isso que renasce hoje? O que é isso que é novo? E eu não tenho medo do novo. Eu tenho medo de ficar parada no mesmo lugar. Ah, isso me dá pavor. Então eu me mexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Eu me remexo muito. Porque se eu ficar parada, isso me mata. Isso é a morte pra mim. A morte é ficar parada. Eu só paro realmente quando é o corpo pedindo pausa. Eu paro quando eu tô acelerada num grau que não é saudável e começa a ficar pesado. Eu paro, tomo um tempo, aprumo e volto pro movimento da minha vida. Parado também é um movimento e algumas vezes ele é requerido. Momentos de recolhimento são requeridos também. Mas saiba quando pausar. Como é que a gente sabe? O corpo sabe. Então, quando você tem conexão com o seu corpo sabe. Momento de parar, momento de nascer, momento de morrer, o corpo sabe tudo. E quão grande seria a nossa vida se a gente realmente escutasse os saberes do nosso corpo. E, como eu falo com Angels and Dragons, chamei também um dragão. E olha quem veio. Esse aqui é o Coral Dragon. É o dragão que traz a energia da alegria. Imagina, nascimento e alegria. Nascimento e alegria. Então, como seria a energia da vida e da morte? Elas serem guiadas pela alegria. A morte trazendo a alegria de um novo começo. A vida trazendo a alegria de novos caminhos. Isso não está separado. Tudo junto e misturado. Então celebrei hoje também a passagem do Papa Francisco com alegria. Honrando, agradecendo, sendo grata por todo o saber, toda a contribuição. Se tem alguém que não passou batido, não veio aqui para brincadeira e deixou sim muita contribuição, foi o Papa Francisco, que dentro da Igreja Católica entrou num momento muito complicado depois do Bento, que era outra energia, muito, completamente diferente. Bento renuncia para dar lugar ao Papa Francisco, que tinha sido chamado, né, para fazer parte, para ser o Papa antes de Bento e recusou, dizendo que ainda não estava pronto, que não se considerava digno. Aí Bento sai e quem é que vem assumir o lugar? Papa Francisco. E fez o que muitos não fizeram. Remexeu na lama escura do Vaticano, né? Trouxe à tona um monte de mentiras que estavam escondidas ali. Fez uma limpa, né? E trouxe inclusão para a comunidade. Ele sim foi um homem de saber que passou por aqui, cumpriu sua missão aqui e continua vivendo numa outra condição. Ele pode escolher voltar, pode escolher, sei lá, pode escolher o que ele quiser, porque continua vivo, continua vivendo. Então toda a sua resistência, todo o seu apego, toda a sua relutância, todo o seu medo de mudança, percebe? Isso não é real. Isso são maneiras de manter você cativo, manter você parada, pequena, apertada, confusa, dependente. Dependente de quê, Renata? Ah, dependente de um monte de coisa, dependente de gente, dependente de medicamento, dependente dessa realidade louca que
criando dependências às pessoas, vive criando prisões para as pessoas. Que foi, cachorro? Sashi? Que foi? Você quer participar da live? Acho que ele quer passear. Acho que ele tá falando, Renata, chega, é hora de você matar essa live. Já falou muita coisa aqui. Bom, mas de tudo isso que eu trouxe para vocês, espero que tenha ficado aí algo que te convide a sair do lugar do medo. Porque por detrás do medo, o que existe de verdade é potência. E quem sabe o que você está chamando de medo seja só uma sensação física que, se você mudar o ponto de vista, você pode perceber que isso não é medo, isso é entusiasmo. Entusiasmo, coragem. Ai, coisa nova. Ui, gente, coisa nova. Sabe quando você recebe um presente? Um presente bem embalado, assim, bem bonito. Você fala, eu quero saber o que tem aqui dentro. E você começa a tirar os laços, rasgar o papel, abrir a caixa e falar, ai, que delícia, olha o que tem aqui. E se for essa a sensação que você tá mal identificando como medo? E aí, topa? Abrir a caixa? Sair da caixa? Ser infinito! Então, se você é essa pessoa que tá dizendo sim, eu escolho ser infinita. Eu não vou ficar só falando, sou ser infinito, mas vive se comportando como uma ovelha, uma pessoa dentro de uma caixa, uma pessoa que quer caber, que quer ser normal. Gente, você só tá falando que você quer ser infinito. Mas, se você tiver vontade de experimentar o que é ser infinito, eu recomendo que você hoje entre para a comunidade Ser Infinito, que está com uma nova energia, está com uma nova roupagem, está nesta vibração, na frequência da vida de quê? Da vida de ser infinito que você é. Então vem para a comunidade, eu estou trazendo ali todos os dias muitas contribuições para vocês. Hoje já falei do Clube do Livro, lá na comunidade, já falei de corpo, né, da nossa relação com o corpo, compartilhei ali uma playlist que eu tenho linda no YouTube, que é só sobre corpo. Que mais que eu levei para a comunidade Fora da Caixa hoje? Dei umas cutucadas numas pessoas ali, porque eu sou cutucadora, né, quando a pessoa fica muito acomodadinha, eu vou lá e dou uns cutucos, tipo, acorda, bora viver, né, então esse é meu papel no mundo. Eu vim aqui, eu escolho, eu continuo sempre nessa escolha de vir, de estar aqui no mundo, trazendo mais consciência para as pessoas. E eu começo sempre esse trabalho comigo. Então tudo aquilo que eu entrego, tudo aquilo que eu compartilho, vem das minhas experiências pessoais. Eu sou a cientista de mim. E tudo aquilo que eu uso, e que eu vejo, que eu me aproprio, que eu mergulho, eu entrego para as pessoas. Então eu sou essa energia de contribuição, eu sou este convite para as pessoas. E quem caminha comigo recebe isso de mim, o que eu sou, do jeito que eu sou, da maneira como eu falo, da maneira como eu me expresso, com as minhas criações. E você pode engajar ou não, tá tudo bem. Se não sou eu a pessoa que contribui com você na sua caminhada, tem muitas outras pessoas dispostas a compartilhar consciência com você também. Mas, se eu for uma das pessoas que traz para você algum lampejo de consciência, né, que muda alguma chavinha aí em você, cola comigo na comunidade Ser Infinito. A gente vai continuar criando por lá. Olha o gato, gente. Ai, meus gatos são tão fofinhos, dá uma olhada. Olha isso. Isso é vida. A vida é essa fofura. A vida é essa alegria. E uau, como seria acordar todos os dias nesta energia, na energia da alegria de viver, sem medo de morrer, porque a morte também é vida. Então é isso que eu trago para vocês hoje, meus amores. Paula Altran, que linda você por aqui. Gente, Paula Altran é pessoa das letrinhas. A mulher escreve que é uma beleza. Adoro. Aliás, eu preciso comprar o seu livro, hein? Que eu falei que eu ia comprar até agora nada. Olha que cara de pau. Cara de pau.
Paula, me manda o link do seu livro, por favor. Eu esqueci, mas tô aqui te lembrando, tá? Manda pra mim, por favor. Então é isso, gente. Vamos terminando esse feriado, né? Hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. Feriadão longo, né? A gente tava aí chamando um momento de descontração, de soltar todos os nossos tem que no nosso feriado. E como seria a gente não precisar ter feriados para criar isso na nossa vida? Como seria a gente ter a liberdade de criar isso na nossa vida sempre que a gente perceber que isso é necessário? Então, que ajustes você pode fazer, que escolhas você pode escolher, que te tragam mais liberdade de ser o que você verdadeiramente deseja ser no mundo. O que você precisa matar, que está te prendendo de ter a liberdade de criar a sua vida do jeito que você quer? Então é isso. Eu espero que essa live tenha sido contribuição para vocês, tanto quanto é para mim. Né? Toda vez que eu trago aqui algo, eu também estou no meu processo de elaboração das coisas que eu escolho, de como eu vejo o mundo, e amanhã eu posso trazer algo completamente diferente. Porque amanhã eu vou ser uma outra pessoa. Eu já não serei mais essa aqui que vocês estão vendo hoje. E assim seguimos. Vida, morte e vida. Grata também, Robson. Grata pela presença de todos vocês aqui. Vou subir essa live no meu perfil. Se vocês puderem depois ir lá e dar um coraçãozinho, enviar essa live para mais pessoas, isso contribui muito para que mais pessoas possam acessar esse tipo de conteúdo, que é gratuito. É algo que eu entrego aqui com muito prazer. Entrego porque eu tenho muito para entregar. Entrego de coração para vocês. Gratidão por todos aqui. Beijos.